Tá, então olha só. O que acontece? Eu vou usar hoje o meu computador e não o Code Sandbox que a gente usou na última aula. Vocês estão conseguindo ver o Visual Code aberto aqui? Ah, beleza. Então eu vou usar ele aqui para a gente poder trabalhar umas coisinhas. Acho que vai ficar melhor. E aí vamos ver a questão do tamanho, tá? Se vocês conseguem visualizar bem o que está escrito aqui. Vou criar aqui um index.html, que é aquele escopinho básico que a gente já conhece, né? Um HTML aqui. Vou criar um JS aqui também. Ok. E inserir ele aqui, né? No finalzinho. Tá, isso daqui não causa mais dúvida para ninguém não, né? Sim, não. Não. Show. Então olha só. Eu quero trabalhar com dois comandinhos hoje com vocês, falar sobre eles, que o set interval e o set timeout. Vocês já ouviram falar sobre eles? Ou esses dois, já ouviram alguma coisa deles? Não, né? Tá, vamos começar o seguinte, ó. Nós vamos começar trabalhando com o set interval, tá bom? O set interval, ele é um comando que ele é chamado depois de um tempo. Na verdade, vamos começar aqui com o set timeout, que eu acho que vai ser mais interessante. Set timeout. O set timeout ele é chamado depois de um tempo. Por exemplo, funciona mais ou menos assim. Eu crio essa função, e aí ela vai ficar aqui durante um tempo, e depois desse determinado tempo que eu determinar aqui, vai executar algo que eu queira. Por exemplo, eu vou executar aqui um console.log e vou colocar aqui um olá. E aí eu vou determinar qual é o tempo que eu quero que ele demore para chamar essa função, tá certo? E aqui eu trabalho em milissegundos, ou seja, se eu quero 1 segundo, eu tenho que colocar 1000 aqui. Com esse 1000, ele vai entender que ele precisa, aí nesse caso então, aguardar 1000 segundos, perdão, 1000 milissegundos ou 1 segundo, para que ele mostre essa informação. Vou dar um salvar aqui. Vamos abrir isso daqui no navegador. Ó, ele vai abrir aqui. Vamos inspecionar. E aqui eu tenho o olá. Mas olha só, vou atualizar para a gente poder ver isso junto. Ó, atualizei. De início ele não vai... Aí. Ele já está chamando direto. Vamos só fazer o seguinte, então. Aí. Vou colocar isso aqui dentro de uma função aqui. Ok, salvar. Ok, então ó, eu atualizo. Ele vai esperar 1 segundo e vai aparecer o olá aqui. Observe que ele não aparece direto, né? Vamos aumentar esse tempo aqui para a gente poder conseguir visualizar melhor esse intervalo. 2 segundos aqui. Então atualizo. Demorou 2 segundos.
e ele apareceu, ok? Então a gente pode fazer isso daqui sempre que a gente precisar que algo não seja executado exatamente naquele momento, tá certo? Então o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho basicamente, né, resumindo, esse camarada ele é dividido aqui, para a gente poder visualizar melhor, em duas partes. A primeira parte vai ser uma função que eu vou precisar criar, tá, essa função de alguma forma, e a outra parte aqui é o tempo em que ele vai gastar para poder executar a função que está aqui. Tudo bem? Essa função ela pode ser criada tanto daquela forma que eu mostrei para vocês, ou eu posso criar uma função aqui fora, uma function, vou dar o nome de olá mesmo, só para a gente poder ver isso. E aqui eu vou, em vez de ser um console, vou dar um alerta aqui. E aqui eu vou botar um olá mundo. Falta de imaginação, né? Mas tranquilo. Então, aqui dentro eu posso chamar essa função, ok? A função olá. E aqui dentro eu posso dizer quanto tempo isso vai demorar para executar. 2 segundos aqui de novo. Salvando, atualizar aqui. Vai demorar 2 segundos. E ele vai dar um alerta aqui para gente. Tranquilo, deu para entender essa função do setTimeout aqui? Que ela é uma função que demora, então, que eu posso controlar ou posso chamar depois de um determinado tempo, né? Eu coloco o tempo aqui para que essa função seja executada. O bacana disso é que se eu não usar o setTimeout, né? Por exemplo, se eu chamar aqui direto a função, tipo olá, colocar aqui um ponto e vírgula, né? Ele vai, atualizei, ó, ele já vai aparecer. Já com setTimeout, ele tem esse tempo que eu determino para que ele mostre a informação. Pessoal, todo mundo tranquilo aí? Deu para entender bem essa funçãozinha do setTimeout, que a gente vai para uma outra função. Legal, Ludmila. Isaac, Micaele, Wagner, Alisson. Beleza, então. Agora eu tenho uma outra função, que é a função setInterval. Diferente dessa setTimeout, que a gente acabou de usar, a setInterval ela também vai demorar um tempo para chamar a função, só que ela vai ficar rechamando essa função durante o tempo durante o tempo não, perdão, infinitamente, até eu disser ou informar que ela tem que parar de fazer isso. Se eu fizer somente assim, vai ser infinitamente, tá bom? Vou colocar aqui, por exemplo, ó, um olá 2 aqui. Vou criar um olá 2. Olá mundo 2 com setTimeout. Só que vez o alert aqui eu vou botar um console para isso ficar aparecendo no meu console. .log. Então, ok, ó. A estrutura é exatamente a mesma, tá bom? Eu tenho setInterval. E aqui, primeira coisa que eu tenho aqui é a função que eu quero chamar. E aí eu posso não escrever essa função aqui dentro, tá certo? E aí depois eu venho aqui então e coloco o tempo que eu quero que ela demore a executar. Vou colocar aqui 3 segundos. Fazendo isso daqui, o que vai acontecer aqui? Para a gente poder ter uma ideia geral. Primeiro, o setInterval vai executar então a função olá. Né? Eu vou abrir ou atualizar a minha página. Ele vai, depois de 2 segundos, mostrar o que está escrito aqui na função olá, que é um alert. E a cada 3 segundos, ele vai mostrar o console aqui pra gente, com essa outra mensagem. Vamos ver aqui então funcionando. 2 segundos, ok.
Beleza? E aí, a cada 3 segundos, ele vai repetindo isso aqui pra gente. Ele não tá ele vai mostrando aqui, ó, esse contadorzinho aqui, que ele tá refazendo ou repetindo a mesma mensagem. E aí, dúvidas aqui? Show. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, pra gente poder ter, só pra gente poder ver essa mensagem sendo impressa aqui em várias linhas, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo isso daqui, vou criar uma função, chamada de contar. A única coisa que essa função vai fazer vai ser pegar uma variável, vou declarar essa variável aqui em cima, vou chamar de cont, vai ser igual a 0, e essa função vai pegar, vai fazer um cont mais, e vai mostrar esse cont no console. E aqui nós vamos chamar então através do set intervalo. A função que eu quero chamar é a função contar. E o tempo eu quero que ele faça isso a cada 5 segundos. A cada 5 segundos ele vai fazer uma contagem pra gente aqui. Aqui atualizando, vamos ver, 5 segundos. 1. 5 segundos depois, 5 segundos acabou sendo muito. 2, e assim ele vai continuar, tá certo? A cada 5 segundos ele vai mostrar um próximo número aqui. E isso, no nosso caso aqui, usando o set intervalo, vai acontecer para o infinito, tá bom? Ele não vai parar, a menos que eu crie alguma coisa para que ele possa parar aqui. Tranquilo aí? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ok. Então, olha só. Vamos ver como é que a gente... Na verdade, eu não sei se vocês se lembram, né? Nós chegamos a ver alguma coisa parecida com um joguinho de bolas que a gente estava fazendo lá em sala de aula, que a cada um determinado tempo aparecia uma bola na tela e a gente podia clicar nessa bola e ela estourava, né? Vocês lembram disso aí que a gente fez? Então, é exatamente esse comando aqui, Alisson, que a gente utilizou para poder fazer essa questão de ir aparecendo bolinhas na tela, né? Aqui eu estou usando apenas uma contagem, mas eu poderia fazer ir aparecendo algumas coisas aqui na tela aqui pra gente, nessa parte do documento também. Agora olha só, eu vou botar isso um pouco mais rápido para a gente poder ver ele contando aqui mais rápido, vou botar de 1 em 1 segundo, porque o próximo passo vai ser criar alguma coisa para parar esse camarada. Então eu vou colocar aqui, ó, de 1 em 1 segundo. Ok, a cada 1 segundo então. Ele mostra aqui um novo valor pra gente, né? Contando aí. Certo. Agora eu quero parar isso. Eu quero que ele não... Que quando acontecer uma determinada situação ou alguma coisa, eu pare essa contagem aí, eu pare esse contador que está acontecendo aqui. Primeira coisa aqui então, para que eu possa parar esse camarada, eu preciso atribuir ele a pode ser uma variável ou uma constante. Então eu preciso dizer que esse cara vai ser igual, ou alguma variável vai ser igual a esse camarada aqui para que eu possa parar ele. Eu vou usar a variável mesmo aqui, então vou colocar assim, ó, let contador. Eu sei que eu tenho nomes parecidos, olha, mas aqui é cont, aqui é contar e aqui é contador. Ok? Vou colocar, contador. E aí ele está recebendo esse valor aqui. O funcionamento disso vai ser exatamente igual ao que já está acontecendo, tá? Atualizando aqui, ó, cada 1 segundo, ele vai mostrando o valor aqui. A diferença é que eu tenho, então, aqui agora,
uma variável, que dentro dessa variável eu tenho exatamente isso daqui. Eu tenho essa informação aqui que está acontecendo, que ela vai estar armazenada, então, dentro dessa variável. Com isso, eu posso parar essa variável. Para parar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar por enquanto, um set timeout, e vou dizer o seguinte, olha, esperar aqui um tempo de, deixa eu ver aqui, vou colocar aqui uns 10 segundos, 10 segundos são 10.000 milissegundos, daqui 10 segundos meu sistema vai inicializar, o contador ele vai ir contando, e 10 segundos depois eu vou parar esse contador. E aí eu vou parar ele da seguinte forma, eu vou colocar o seguinte, criar aqui dentro mesmo uma função anônima. E para parar esse camarada, eu preciso usar um comandinho chamado clear, intervalo. E aqui dentro eu preciso dizer quem eu quero parar. Nesse caso eu quero parar esse cara aqui, que está recebendo esse set intervalo. Vou colocar ele aqui dentro, ó. Então, o que vai acontecer agora aqui? Inicializei a minha página, ele vai então começar o contador aqui, vai contar, né? Vai armazenar essa informação dentro do contador, e 10 segundos depois eu vou usar o set timeout aqui para poder parar essa contagem. Então ele provavelmente vai contar até 10 e depois ele vai parar. Vamos atualizar aqui. Ó, 1. Beleza. Então, ó, ele foi até 10. Quando ele chegou em 10, o set timeout estava preparado aqui, né, para executar 10 segundos depois. Então ele parou de contar. Alguma dúvida aí? Beleza. Ok, então a gente vai fazer o seguinte. Beleza, Isaac. Então a gente vai fazer o seguinte agora, olha só. Em vez de eu começar e parar esse camarada, ou em vez de eu parar esse camarada aqui com o set timeout, eu vou fazer um botão aqui, e esse botão é quem vai parar ele para mim, tá bom? Então a gente vai criar aqui, ó, antes do nosso script, vou criar uma div aqui, só para poder ficar dentro dessa div. Tá dando para ver bem o código aqui? Tá dando para ler certinho aí, pessoal? Beleza. Vou criar um button aqui. E esse button eu vou chamar de parar. Ok. Então, olha só. Eu vou dar uma... Vou chamar direto aqui. Vou colocar aqui, ó, on click. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa informação aqui, ó, por exemplo, on click, o nome disso aqui é um evento. Esses eventos aqui, existem vários desses eventos. Vocês conseguiram compreender essa ideia de evento aí? Que eu acho que é uma ideia bem importante para a gente poder compreender aí aqui dentro. Eu tenho vários eventos, o Michael falou sobre isso na aula passada. Tenho vários eventos que podem ser disparados. Cada ação que eu faço dentro da página pode ser disparado num evento diferente. É importante a gente ter uma ideia aí desses eventos. Por exemplo, o onClick, ele vai ser um evento que vai ser disparado quando eu clicar. Aí eu tenho, por exemplo, alguns eventos de mover o mouse e tudo mais. Esses eventos eu posso chamar eles aqui, né, que eu estou chamando, ó, já diretamente, ou eu posso chamar pelo próprio JavaScript, tá bom? Mas para poder ficar mais simplesinho aqui, por enquanto, só para a gente poder entender, eu vou chamar aqui direto. Beleza, então, já que está tudo tranquilo, vamos continuar aqui então. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou chamar uma função, essa função vai ser parar
contagem. Tá certo? E essa função que eu coloquei aqui, eu tenho então que chamar essa função aqui dentro, ó. Eu tenho que criar essa função aqui para que eu possa chamar ela. Então eu vou criar aqui, ó, function para a contagem. E aí aqui que ele vai fazer exatamente o que eu estava fazendo aqui dentro. Não vou mais usar essa parte aqui, ó. Então eu tenho que ter um botão agora, quando eu atualizar aqui, ó. Assim, tem um detalhezinho, né? Deixa eu só voltar aqui no código. O botão aqui não apareceu porque eu não escrevi nada. Ah, não, eu escrevi sim. Deixa eu só ver. Ah, tá aqui. Apareceu muito pequenininho, eu acabei não vendo. Então tá. Então tá contando aqui, tem o botão parar. Ao clicar aqui em parar, ele para a minha contagem. Ok? Tranquilo aí? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Agora eu vou criar um outro botão para poder iniciar a contagem, né? Para ele poder continuar contando aqui então. Então vamos fazer o seguinte. Criar um botão chamado iniciar. E aí, esse botão iniciar aqui, só dei um Ctrl C, Ctrl V, né, para ser mais rápido aqui. E aí esse botão ele vai chamar uma outra função, vou chamar de iniciar contagem. E aí eu preciso criar essa função também aqui dentro do meu JavaScript. O que vai conter, né, basicamente, a iniciar contagem? Eu vou pegar essa informaçãozinha aqui, ó, e vou colocar dentro da minha função. Vou criar aqui, ó. Isso daqui. Vai vir aqui pra dentro. E esse camarada aqui, ó, eu vou declarar ele aqui em cima, esse contador vazio. Ok, então o que vai acontecer, né? Ele vai começar com o vazio aqui, o contador. Quando eu clicar em iniciar contagem, ele vai dar um set intervalo e vai começar a contar, executando então essa função aqui. E quando eu clicar em parar, eu vou então parar a contagem aqui. Vamos ver isso aqui funcionando. Ok? Iniciar. E parar. Parou a contagem. Se eu clicar em iniciar, vai iniciar a contagem de novo. Pessoal, olha só, eu sei que eu fiz bastante coisa aí, de repente não sei se eu fiz muito rápido essa última parte aqui, mas vamos tirar as dúvidas aí de vocês, dá uma olhada no código aí, ver o que vocês acham que pode ser alguma dúvida, alguma coisa assim, para que a gente possa continuar aí. Pessoal, olha, se for tá tranquilo por enquanto, tá tranquilo para todo mundo? É, show, Ludmilla, deu para entender. Isaac, Wagner, Isaac,
Wagner, Micaele. Mas, Isaac, qual a parte nesse final que você entendeu, mas ou você não entendeu o finalzinho? Mas pode perguntar, cara. Tipo assim, pessoal, aqui é exatamente pra gente poder tirar dúvida e trocar ideia. Não deixa nenhuma dúvida, nenhuma mesmo, ficar pra trás, tá bom? Essa linha 9 aí, o parente afastado do negócio pode dar, sei lá, problema? Ou não faz diferença? Ah, não, pode. Entendi. Olha, Michael, se você observar, foi sem querer, tá? Mas eu acabei fazendo de três formas Eu diferentes. tô Na vendo. linha 4. Então, na linha 4 eu dei espaço em todos eles. Na linha 9 eu dei espaço aqui no parênteses. E na linha 13 eu dei espaços aqui no somente no, na chave, né? Não tem diferença nenhuma, tá bom? Todos os três vão funcionar normalmente. Todas as funções vão funcionar da forma certinha. Só que olha só, o ideal em questão de padrão é ficar assim, ó, quando é uma função, tá bom? Esse é o ideal no caso de padronização, vamos dizer assim. Mas não tem diferença nenhuma, os três funcionam normalmente, tá bom? Você poderia me explicar de novo esse negócio do 1000, que é a diferença de tempo, né? Sim, então, em programação no geral, em computadores, tirando assim raríssimas exceções, o tempo ele é contado em milissegundo, ou seja, seria um segundo dividido por 1000. Então, assim, toda vez que eu vou contar o tempo aqui, eu tenho que pensar que eu estou trabalhando em milésimos de segundo. Se eu quero um segundo, então eu tenho que colocar o valor de 1000 para representar um segundo. Entendi. Beleza. O legal disso é que, tipo assim, por exemplo, se eu quiser trabalhar com 20 milésimos de segundo, eu só coloco 20 aqui. Eu não preciso pegar um segundo e fazer divisão, ou colocar 0,020, entendeu? Mais ou menos seria essa a ideia. O ruim é quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, em 10 segundos. Eu tenho que colocar 10.000. Se eu for pegar um minuto é 60.000, né? Se eu for uma hora, por exemplo, é 360.000 para me ter uma hora aqui. Então, tem vantagens e desvantagens, mas normalmente trabalha em milésimos de segundo. Entendi. Beleza. Então, Isaac, olha só. O que eu fiz aqui, né? Eu fiz um botão para parar a contagem e ele tem esse clear interval. O clear interval ele para o contador. Esse contador para ser parado ele precisa estar dentro de uma variável, por isso eu tenho aqui eu tenho que declarar essa variável, tá certo? Eu declarando a variável aqui fora para não ter nenhum problema de dela estar dentro de algum escopo desse aqui e não conseguir utilizar ela. Então eu declarei essa variável aqui fora. E aqui embaixo eu estou atribuindo a essa variável chamada contador o set interval, que vai inicializar a contagem, tudo bem? Nesse set interval começa a contagem. E aí, essa função parar a contagem, ela usa o clear interval, então para parar a contagem. Aí o que eu fiz aqui, né? Eu fiz um botão, dois buttons na verdade, um botão chamando o iniciar contagem, que vai vir aqui no nosso arquivo de JavaScript e vai executar essa função. Executando essa função, ele começa a contar e guarda a informação dentro aqui do contador. E na segunda aqui, o parar, ele vai parar a contagem, ele vai chamar essa função aqui que vai dar um clear interval. Esse clear seria limpar o intervalo aí. Então ele vai fazer essa função aí.
Tranquilo, Isaac? Deu para compreender? Ficou alguma dúvida? Beleza. Pessoal, no resto aí tudo bem tranquilo, mas nenhuma dúvida não? Show. Então olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos criar agora, então, pra gente, mais ou menos aqui o que seria um cronômetro, tá certo? A gente vai tentar... Legal, Alisson. Eu só... Vamos tentar criar um cronômetro aqui para a gente poder fazer essa questão de iniciar a contagem e parar a contagem. E então a gente vai vir para cá, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar tudo aqui, tudo bem? Isso só para a gente poder, de fato, ver como é que tudo vai acontecer aí. Vamos fazer o seguinte, olha só, eu vou dividir, deixa eu ver se eu abro aqui o... Eu vou dividir da seguinte forma, eu vou ter uma div, vou colocar uma div aqui. E aqui dentro dessa div eu vou ter vou colocar um spam. Que vai ter um texto, que vai ser o tempo que eu estou contando. Ok? Vou colocar aqui 0.0. E aqui embaixo eu vou ter uma outra div. E aí eu vou ter os dois botões aqui. Que vai ser iniciar. Um outro botão para... Bom, deixa eu só ver como é que isso aqui ficou. Não vou fazer a formatação não. Depois a gente se preocupa com a questão de como formatar isso daqui. Mas só pensar nisso aqui como um cronômetro, né? Clicar em iniciar, ele vai começar a contar aqui. Quando eu clicar em parar, ele vai ter que parar essa contagem. Um detalhe que a gente pode fazer é o seguinte, olha só. Vamos fazer assim, vou usar esse botão iniciar para começar. E quando ele começar, ele também vai pausar. Então, cliquei, começou a rodar, ele vai virar aqui um pausar. E aí o parar aqui, ele vai zerar tudo, tá bom? Então o parar vai ser para zerar. E o iniciar vai iniciar e pausar a nossa contagem, tá certo? O mesmo botão que eu clicar aqui vai iniciar, eu vou clicar, ele vai pausar. Entendido aí o que vai acontecer aqui? Ficou bem explicado o que a gente vai tentar fazer? Beleza. Então vou começar o seguinte. Vamos chamar aqui... chamar de start. Opa. Na verdade que eu preciso colocar o evento que eu quero, que é o on. Clique. Start. E aqui a gente vai começar a trabalhar então. Vou ter uma function start. E aqui nós vamos precisar de umas variáveis, então vou criá-las aqui fora. Vou chamar de cont de novo, que vai ser igual inicialmente a 0. Contador, que vai ser igual a null. E eu vou criar outra variável aqui chamada... deixa eu pensar aqui. Contando. Também vai ser null.
Por falta de nome melhor, tá? Vou chamar de contando aqui. Mas poderia ser um outro nome qualquer. Na verdade, esse contando aqui vai começar com falso. É ele que vai determinar o nome nome do meu botão, tá certo? Qual vai ser o nome do botão aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. Contador vai ser igual set intervalo aqui eu vou botar essa função aqui dentro. E aí, outra pergunta, vocês têm dúvidas sobre esse tipo de função, assim? Tem alguma dúvida aqui? Vocês conseguem entender que isso daqui, por exemplo, se eu faço isso aqui, isso aqui é chamado de função anônima, né? Eu não tenho um nome para ela, mas ela é uma função. Seria a mesma coisa que eu fizer uma função aqui, vou chamar de MSG. Eu colocasse isso daqui, ó, aqui. Como assim travou, Micaele? Não entendi. Travou a minha tela para você? Ah, entendi. Mas ele voltou? Como é que tá? Tenta sair e Já entrar de novo voltou, já. também, de Tinha repente. travado. Ah, beleza. Ah, tá. Eu fiz a seguinte pergunta, Micaele. Se isso daqui, se é possível, vocês conseguem visualizar que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Sim. Não, calma. É, Porque olha só, se eu fizer isso daqui, ó, por exemplo, msg, o que ele vai fazer? Ele vai chamar essa função, e aqui, por exemplo, né, vou colocar aqui um olá. E aí ele vai chamar essa função aqui, e essa função vai executar o que está aqui dentro, correto? sim. Então, o que eu posso fazer para que eu não precise chamar essa função? Eu posso criar aqui o que eles chamam de função anônima, que é fazer aqui dentro uma função que seria basicamente isso daqui. E eu coloco essa informação aqui dentro. Aí só para a gente poder entender isso daqui, vamos ver se se vocês tiverem dúvida, me pergunta. Por que eu faço isso daqui? Porque esse é o tipo de função que não vai ser chamado em outro lugar nenhum no meu código. Ela é uma função muito específica dessa parte do código. Então eu não preciso criar ela separada, eu posso criá-la aqui junto. Então eu posso, em vez de eu criar ela aqui, dar um nome e chamar ela pelo nome, eu posso criar ela aqui dentro. E aí o que acontece? Simplificando mais ainda isso, em vez de escrever a palavrinha function, eu só faço isso dessa forma. Então isso daqui é exatamente isso daqui. Entendi. Beleza. Mais alguém ficou alguma dúvida aí entre essas duas funções? Beleza, Alisson? Não? Isaac, ficou tranquilo aí? Wagner? Tá, beleza. Então, eu vou apagar isso daqui e a gente vai usar aqui. Olha só. Então, com isso, eu estou inicializando o contador e aqui eu vou querer... Então, eu estou inicializando o contador aqui e aqui dentro eu vou querer que ele faça algumas ações, tá bom? Primeira coisa que ele vai ter que fazer aqui é começar a contar, né? O contador é 0. Esse contador aqui ele vai ter que passar a ser
contar ele, né? Conte mais um aqui. Uma outra coisa que ele vai ter que fazer é alterar o valor desse cara aqui, ó, desse spam que está aqui pra gente. Eu vou colocar aqui um ID. Vou chamar de cronômetro mesmo. E aí eu vou pegar então esse ID aqui e vou modificar a informação que eu tenho dentro dele aqui. Para isso, aquela informação, né, documento, ponto carry selector. Eu quero selecionar aqui um ID, então eu preciso esse asterisco aqui, perdão, desse jogo da velha, e eu quero alterar o inner HTML dele, que vai ser igual ao cont. Pessoal, essa informação aqui, ó, tá tudo certinho para vocês também? Beleza. Então, bom, clicando em Start, ele tem que começar a fazer isso daqui então. Vamos ver lá se está fazendo, se deu algum erro. Ok, iniciar. Opa, não está contando. Vamos ver o que aconteceu ali. Deixa eu salvar. Ah, claro. Eu estou chamando aqui em parar, né? Olha só o erro. Então vamos chamar no lugar certo. Beleza, agora sim, ó, o iniciar está com o start aqui. E o start vai então inicializar a nossa função. Vamos ver se agora vai. Também não foi. Start. Vamos ver certinho. Vou dar um console aqui para ver o que está acontecendo. Pessoal, vão procurando o erro aí também. Encontrando. Ah, tá. Beleza. Eu não tinha atualizado a página. Olha só que coisa horrível. Beleza, então tá funcionando certinho, ó. Clico em iniciar, ele inicializa a minha contagem aqui. Tirar isso aqui que a gente não vai precisar. E aí, olha só, outra coisa que tem que acontecer quando eu clicar aqui no iniciar, esse camarada aqui, ó, ele tem que mudar o nome dele aqui para pausar. Então, eu vou colocar um ID aqui também. E vou chamar esse camarada de btn start. Então, ok. Então, quando eu clico, ele vai começar aqui. E aí ele vai trocar, então, o botão beleza? Então, olha só, ele começa a contar e troca o botão para pause. Vamos ver aqui, iniciar. Opa, deu um erro. Isaac, eu não sei se eu perdi Sim. isso, tal, porque eu tô tentando botar aqui, mas por que tem uma hashtag ali antes do cronômetro? O jogo da velha. Lá na linha 8. Sim, olha só. Sim, o que acontece? Deixa eu voltar aqui pro
Isso, aqui. Você está falando Sim. aqui, né? Na verdade, os É. dois, não é isso? Então, o que acontece é o seguinte. Quando eu faço um documento.carry selector, meu objetivo é selecionar alguém daqui, tudo bem? Eu preciso pegar alguma dessas tags que estão nesses pontos aqui. Nesse caso, eu estou querendo dizer aqui que eu quero pegar o identificador, esse hashtag aqui significa isso, o identificador chamado cronômetro. Ou seja, quando ele vir aqui, ele vai procurar aqui dentro algum identificador que seja cronômetro, e aí ele vai pegar esse camarada aqui e vai trabalhar com ele. Sim, é Entendido aquele isso? negócio do ponto, né? E da... Isso, se aqui fosse uma class, eu poderia colocar uma class aqui, então aqui eu utilizaria um ponto, Entendi. tá bom? Se fosse direto a tag, se eu quisesse pegar a tag spam, deixa eu só refazer isso aqui. Se eu quisesse pegar a tag spam aqui, eu não usaria nada. Eu escreveria direto aqui um spam. Só que o que acontece? Como eu posso ter mais de um spam, é legal que eu identifique esses caras de alguma forma, Sim, né? sim. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que ele deu um erro na hora de trocar isso daqui. Se eu não estou enganado, vou fazer um teste aqui. Aqui não seria... Por ele ser um botão, não seria inner, seria value. Vamos tentar aqui. Iniciar. Trocou. Deixa eu só ver aqui. Inner. Teste. Beleza. No caso seria o inner test. Aí ele trocou aqui para pausar. E agora vem um outro próximo passo aqui, que é o seguinte. Vou colocar pausar sem R, não é só pause. Olha só. Clique em iniciar, ele começa a contar e muda o nome do botão. Só que quando ele mudar o nome do botão, eu preciso, quando eu clicar aqui, ele precisa parar aqui. O que ele está fazendo é meio que recomeçar uma nova contagem, tá? É tanto que se eu clicar várias vezes, vocês vão ver que vai meio que endoidar isso daqui, porque ele está meio que recomeçando várias outras contagens. Então isso está indo muito rápido aqui. Eu devo ter umas 10 contagens sendo inicializadas ali. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar agora esse cara aqui, ó, que a gente colocou aqui em cima. Eu só vou começar a contagem se ele for falso. Se depois, né, a gente vai trocar esse valor para true, mudando esse valor para true aqui, quando eu clicar ele vai ter que parar. Então para isso, eu vou usar aqui uma estrutura chamada if, acredito que vocês devam conhecer, né? E eu vou verificar o seguinte, ó. Se não, pode ser se não contador, ele começa a contar. Isso ele vai fazer meio que uma inversão, né, do valor que ele tem lá. Que eu começo aqui com ele sendo falso. Ele vai verificar se não é falso, né? Ou seja, vai verificar se é verdadeiro aqui. Se for falso, ele entra aqui então e começa a fazer essa contagem. Ao começar aqui a contagem, uma outra coisa que eu tenho que fazer então é trocar esse valor aqui, ó, do contando para true. Correto? Fiz isso, então ele vai começar a contar e aí ele vai trocar ali o valor do botão aqui para pause. Já com isso, eu posso já ir clicando aqui, atualizar aqui. Opa, como é que eu esqueci alguma coisa?
O ponto e vírgula, não? Ali no true? Sim, ponto e vírgula aqui. Ah, na linha 13. Tem um negócio fechando a mais. Sim, eu esqueci de abrir chave aqui, ó. Ah, e aqui vem outro detalhe, Micaele. Lembra desse espaço que a gente falou aqui sobre na função? Que eu tenho o start, né? Tô falando Micaele, pessoal, porque foi ela que perguntou. Tem o start aqui e os parênteses aqui da função fica próximo do outro. No if, por padrão, já é meio que tem que ser dessa forma aqui, ó. Eu coloco o if, dou um espaço, coloco aqui dentro a condição e depois um outro espaço. Isso é só padrãozinho, não muda nada, tá bom? Eu posso deixar isso aqui tudo junto. Ó, posso deixar isso assim, posso deixar assim, posso deixar da forma que eu deixo a minha função, não muda. Mas por padrão, a função ela fica com os parênteses junto do nome da função. Já as estruturas de controle, como é o caso do if, do se, do if, do for e várias outras estruturas de controle, ele já fica dessa forma separado aqui. Ok? Beleza, hein, Micaele? Então, o que estava faltando era esse cara aqui, ó. Eu esqueci de abrir chave aqui. Eu tinha até fechado a chave, mas eu esqueci de abrir. Então, ok. Atualizando aqui, iniciar. Beleza, ó, já mudou para pause. Eu posso clicar várias vezes agora aqui, que ele não mais vai acelerar. Isso porque eu já estou fazendo o controle, ele só entra aqui dentro se o contando aqui for falso, senão ele não entra. Como eu já, depois da primeira vez que ele começa a trabalhar aqui, ele muda para true, então ele não vai mais entrar aqui dentro, vai estar true lá. Agora vamos colocar aqui um else. Deixa eu tirar esse R daqui que está me incomodando. Else, ou seja, né, sendo o contador true, ele vai cair aqui dentro desse else. O que ele vai fazer se estiver já contando, né, se a contagem tiver começada? Primeiro, ele vai ter que parar a contagem. Então, eu vou ter que dar um clear, intervalo. E é contador. Vou ter que mudar aqui de novo. Só para adiantar, eu vou copiar aqui, ó, o botão para iniciar. E aqui eu vou ter que pegar esse camarada aqui, ó, esse cara que está sendo usado para ser verificado, o contando, e vou ter que voltar ele para falso. Porque voltando ele para falso, quando a pessoa clicar de novo, ele vai de novo entrar dentro dessa parte aqui. E assim eu consigo controlar esse inicializar e pausar ali que vai acontecer. Vamos ver isso acontecendo aqui então. Ó, iniciar. Ok. Está contando. Pausei. Parou. Iniciar de novo. Ele volta a contar aí. Pessoal, até esse ponto tudo certinho. Alguma dúvida sobre essa questão de eu pausar e inicializar a contagem aqui? Beleza. Agora, por último, a gente vai fazer esse cara aqui que vai ser o parar. Vamos fazer ele, de fato, parar a contagem aí, tudo bem? Vamos colocar aqui um clique. Vamos chamar de stop. E eu vou declarar aqui então uma function stop. Então quando eu clicar no stop, ele vai ter que fazer algumas coisinhas aí. Primeiro, ele vai ter que voltar o cronômetro aqui para 0. Ele vai ter que parar a contagem que foi inicializada aqui. E vai ter também que voltar aqui o nome do botão para iniciar. Porque por mais que talvez eu esteja ali com pausado,
eu posso ter as duas situações. Eu posso estar iniciar contando aqui e clicar em parar, e ele tem que parar e fazer tudo isso. Ou eu posso estar com um pauser aqui, e aí ele também, quando eu clicar aqui, ele tem que fazer tudo isso. Então vamos fazer isso aí. Primeiro aqui, vamos de fato parar o cronômetro de novo. Então clear, set intervalo contador. Ele pode ou não estar rodando, então de qualquer forma a gente vai parar ele. Vou pegar aqui o cronômetro, texto do cronômetro ali, e vou mudar de novo para 0.0. Voltar o nome do botão aqui para iniciar. E aí tem mais um detalhe que eu preciso fazer, tá? No caso aqui, como eu zerei tudo, olha só, antes de eu fazer o seguinte, antes de eu fazer esse detalhe, eu vou perguntar para vocês. Vocês conseguem ver o que está faltando aqui? Só não digam o que está faltando, mas me respondam se no chat sim ou não, se vocês conseguem visualizar o que está faltando aqui para que isso aqui funcione 100%. Ou podem usar o microfone também, tá, pessoal? Não. E Alisson, conseguiu achar o que precisa mudar aqui? Wagner? Ó, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui, ó. Vamos ver aqui. Atualizar. Beleza, está aqui o meu cronômetro. Vou clicar aqui em iniciar. Ele vai começar a contar, correto? Cliquei em pause. Ele vai pausar, legal, está em 4. Clicando em inicializar, como eu só pausei, ele tem que continuar do 5, correto? Clicando aqui em iniciar. Ok, 5. E assim segue. Se eu clicar aqui em parar, ele tem que parar e zerar, tudo bem? Se eu clicar em inicializar de Vai novo, o que vai continuar acontecer contando a aqui, partir ó? do 5? Nesse caso ele vai continuar contando a partir do 11, porque ele Ah, tinha tá. chegado em 11, né? Já, tá bom? Ó, vai chegar em 20 agora. Vou parar, ok? Se eu inicializar, ele vai continuar ali do 20, né? Mas tá Não, certo isso? vai contar do 0 de Não, novo. né? Ele não vai ter que começar do zero de novo. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? E pessoal, o que eu vou ter que fazer aqui? Essa é uma pergunta para vocês. Tá, beleza. Eu vou continuar aqui. Eu tenho que colocar meu contador para zero de novo, tá bom? Então, ó, conte. Tem que voltar a ser zero. Beleza? Né, o contador aqui, ó, que está marcando, está guardando o valor que vai ser, né? Colocado lá dentro dos valores. Então ele tem que voltar a ser zero aqui. Tudo bem? Entenderam aqui essa ideia? Show. Então olha só. Vamos ver então o que vai acontecer lá. E ainda tem um errinho acontecendo. Mas esse erro é um pouco menos perceptível. Então vamos ver aqui, ó. Cliquei em inicializar, iniciar. Inicializou aqui, tal, 3, 4, vou pausar, pausei. Cliquei em iniciar. 6, ok, normal. Se eu clico em parar agora, beleza, zerou. Se eu clico em iniciar, ele tem que começar do zero. Opa. Será que eu salvei? Não salvei, ó. Tem que salvar, senão não funciona. Atualizar. Ok, iniciar. 4, 5, parou. Se eu continuo aqui,
Ele continua. Se eu paro, zerou. Clicar em iniciar agora. Ok, beleza. Continuou contando aí, né, perdão, voltou, reiniciou como a gente queria. Só que tem acontecendo um pequeno detalhezinho aqui, não sei se vocês observaram, quando eu clico em parar, ele para, beleza, ó, chegou em 12, ele vai começar no 1, só que eu estou precisando clicar, eu clico uma vez, ele não começa, e eu clico outra vez, e aí que ele começa a contar. Isso porque quando eu paro, eu também tenho que voltar minha variável de controle para zero aqui, ó. Esse cara que está controlando se está ou não contando, quando eu clico em parar, ele tem que voltar a ser falso, correto? Então ele voltando a ser falso aqui, eu não vou precisar mais clicar duas vezes aqui para começar. Atualizei, ó, iniciar, começou a contagem, pausei, continuar aqui contando, legal. E aí eu vou clicar agora em parar, beleza, parou, iniciar. Opa, deixa eu ver aqui, parar, vou iniciar, parar, iniciar. Deixa eu ver se eu salvei aqui de novo, não está funcionando. Tá salvo. Ah, eu coloquei um let contar aqui, ó, tá errado. Só contador, contando, né? Contando é igual a falso aqui. Beleza, vamos atualizar, iniciar, pause, parei, clicar uma vez só e tem que funcionar. Cliquei uma vez, ok, voltou a funcionar. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui só para ficar legal é fazer o seguinte. Vamos mudar isso daqui, ó. Em vez de iniciar aqui, continuar. Ó, beleza, iniciei. Pausar, né? Se eu clicar em pausar, ele vai mudar aqui, ó, para continuar e não para iniciar de novo, né? Cliquei em continuar, ele vai continuar contando e mudou para pausar. E quando eu parar, aí ele volta então para iniciar e a gente volta então a iniciar o cronômetro aqui. Pessoal, conseguiram pegar todo esse código aí? Na verdade não foi muito código, né? Ficou bem tranquilo. A gente fez um contador bem simplesinho, ó. Esse código aqui está gerando esse contador para a gente. Ficou tranquilo aí? Ficou alguma dúvida? Beleza, então. Olha só. Só para a gente poder, então, finalizar esses dois comandos que eu queria ver hoje com vocês, nós vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer isso aqui, olha só. Quando eu começo aqui, ó, tá 0.0, né? Quando eu clico em iniciar, observa que fica 1, 2, 3, mas eu quero que continue aqui o ponto 0, tá certo? Então vai ficar 9.0, por aí vai. Então vamos tentar fazer isso daqui. Para isso, tem um comando que é eu pego o contador aqui, como ele tem um número, eu tenho essa opção, ó, toFixed, e aí eu coloco quantas casas eu quero depois da vírgula ali, né, do ponto. Vamos ver se isso vai funcionar aqui. Beleza, ó. Como eu coloquei duas casas, ele colocou dois valores aqui. Se eu quero uma casa só, eu coloco só um valor. Então, inicializar aqui. Ok.
E agora, para ficar mais interessante ainda, eu vou fazer o seguinte. Em vez de eu fazer isso aqui de 1 em 1 segundo, eu vou fazer isso aqui a cada 100 milissegundos. Em vez de eu colocar aqui o conte mais, eu vou dizer o seguinte, conte vai ser mais igual a 0,1. Ou seja, a cada 100 milésimos de segundo, ou 1/10 de segundo, ele vai acrescentar 0,1. Vai fazer isso daí, esse efeitozinho aqui, ó. Ok? Então tá funcionando do mesmo jeito, é exatamente a mesma coisa, só que mostrando aqui os décimozinhos sendo contabilizados aqui. Pessoal, agora chegamos ao final aqui desse exemplo com o set interval e do cronômetro aqui. Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Deu para entender? Deu pra entender tranquilo, só que na hora que eu botar na prática aqui, Ah, alguma coisa deu errado. Não entendi muito bem o quê, mas ok, eu vou dar uma olhada. você tá fazendo aí Aham. também? Compartilha a tela com a gente, eu dou uma olhada. Mas é porque tá uns nomes meio doidos aqui que eu vi de última hora, que meu computador endoidou. Aí pra te conseguir te Ah, tá. acompanhar, eu tive que botar qualquer nome aqui. Tá meio confuso. Não, tranquilo, mas hein, olha só, eu tô também gravando e vou ver se eu faço a mesma coisa que eu fiz com, com de sábado passado, não tem? Criar um linkzinho lá pra gente poder compartilhar no YouTube. Sim, Aí depois se você quiser rever e refazer eu com vou mais dar uma olhada. tranquilidade. Pessoal, alguma dúvida aí? Mais alguma outra dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Tá tranquilo? Deu pra entender? O Isaac, realmente é bem parecido com a ideia dos balões, né? Eu só tentei fazer uma coisa bem mais simples aqui dessa vez, pra gente poder ver e tirar mais dúvidas aqui. Eu não sei se tá tão simples assim, eu acho que esteja. Tá bem. Sim, tentei fazer da forma mais visível possível, pra gente poder realmente trocar essas ideias e tirar essas dúvidas. Aí na próxima aula eu vou até combinar com o Michael, de repente dele fazer a parte visual aqui, pegar um pouquinho de CSS com vocês, deixar o cronômetrozinho um pouco mais bonito, eu acho que vai ficar bem legal. Ó, legal, Ludmilla. A ideia é essa mesmo, assim, ser bem claro, o mais claro que eu puder, entendeu? E é por isso, pessoal, às vezes posso parecer assim, um pouco meio insistente, mas é por isso que eu fico o tempo todo perguntando se vocês entenderam tal. Que é porque às vezes passa um detalhezinho, a gente fica assim, talvez não pergunta, e aquilo passa e vira uma bola de neve. A ideia é a gente entender mesmo. E aqui a gente não tem, tipo assim, aquele tempo de sala de aula que tem que ver o conteúdo dentro de um determinado prazo. Então a gente pode, assim, a gente pode perder horas aqui numa coisinha só, entendeu? Até todo mundo compreender. Você pode me explicar de novo essa parte do to fix dali, da linha 9? Posso sim. Isaac, é, nem tão simples, né? Tem umas coisinhas aqui que, assim, talvez tenha muito código, mas a ideia era ser simples. A ideia, pelo menos, inicial era ser simples. Micaele, o toFix aqui, ele basicamente vai fixar uma quantidade de casas decimais. Basicamente, a ideia dele é essa, fixar casas decimais. Por exemplo, se eu colocar aqui 4, o que ele vai fazer é criar 4 casas decimais, como se fosse uma forma de formatar esse número. Aí quando eu clico aqui em iniciar, opa, tem que salvar, né? E tenho que atualizar aqui também, senão não funciona. Deixa eu só mudar isso aqui para PTBR para ele parar de me perturbar ali. Beleza. Então olha só, quando eu clicar aqui em iniciar, ele vai, além dele entregar esse conteúdo, o que tiver dentro dessa variável, ele vai criar uma formatação. Então, se eu clicar aqui, ó, ele cria essa formatação. O interessante dessa formatação aqui é que se eu, por exemplo, colocar 0 aqui, por mais que eu esteja gerando casas decimais, olha só.
ele não vai mostrar, entendeu? Nesse caso, esse número tem casa decimal, porque eu estou trabalhando de 0,1, né? Eu estou tendo uma casa decimal aqui. Se eu diminuir um pouco mais isso, por exemplo, aqui, ó, eu estou tendo casas decimais, só que ele não está mostrando. E aí, a cada número que eu coloco aqui, ele vai formatar com uma casa decimal a mais. Por exemplo, opa, calma aí, deixa eu ter que salvar, né? Ó, aqui ele colocou uma casa decimal a mais. Se eu colocar mais um aqui, 2, por exemplo, né? Agora vai me mostrar duas casas decimais. Salvar. Ó, tá mostrando ali duas casas decimais. Se eu colocar 3, ele vai mostrar 3 casas decimais, por mais que eu não esteja calculando elas. Como eu não estou calculando essa terceira casa decimal, ele sempre vai mostrar como um 0 ali. Entendi. Tá Sim. certo? Como inicialmente, né, quando eu coloquei o valor aqui, quer ver, ó, eu coloquei 0, aí eu falei assim, não, legal seria que ele mostrasse pelo menos a segunda casa decimal, né? Ficou tipo 0,0. Esse ponto 0 seria um número, um dígito após a casa decimal. Por isso que eu coloquei 2 ali. Mas ficou entendido mesmo aqui, esse Sim, fixo sim. aqui? Normalmente isso vai ser usado para questão de moeda também. Quando a gente tiver que fazer, tipo assim, formato no valor de moeda. Eu sei que não tem nada a ver, mas vamos colocar aqui o seguinte, por exemplo, ó, se eu quisesse colocar aqui reais, espaço aqui. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, vou colocar um mais aqui. Mais, ok. Olha só. Aí eu teria esse formato, né? Só que aí, olha só que interessante. Vai fugir um pouquinho aqui, mas só para a gente poder entender. Vamos supor que a gente, nós aqui, não, não vamos supor não, né? Aqui no Brasil a gente não utiliza ponto aqui, né? A gente utiliza, na verdade, vírgula. Eu posso usar uma outra função aqui, junto com essa, que é o replace aqui, e aí eu posso mandar ele trocar ponto por vírgula. Olha só, posso dizer que aonde ele encontrar ponto, ele vai mudar isso daqui para vírgula. E aí ele vai mudar ali também, olha só. Em vez de ponto, agora eu tenho uma vírgula ali, beleza? Mas isso aqui é só para a gente poder ver uma forma de fazer isso, tal, entender por que usar o toFix aqui. Tá tranquilo aí, pessoal? Acho que fui meio longe aqui no toFix. Não, tá tranquilo. Vamos deixar um, então. Deixa eu... Sim, teria sim, Isaac. Quer ver? É só colocar aqui, ó, ponto, replace. E aí eu posso colocar, por exemplo, ó, eu quero trocar o ponto pelo que aqui? Eu quero trocar o ponto, colocar aqui, ó, vírgula, por 2 pontos. 2 pontos. Cadê? E aí atualizar aqui, ó. Beleza? Aí ficaria os 2 pontos. Fica até legal, né? Porque, verdade, faz sentido, hein, Isaac? Muito bom, hein? Até deixar assim. Beleza, galera, mais alguma dúvida? Tá tudo certinho? Podemos parar por aqui, então? Sim, tudo certinho. Então tá, pessoal, olha só, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido aí.